Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, bom dia. Hoje, 22 de fevereiro, estamos aqui, eu, o evangelista Antônio Ferreira Filho, no projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, 53 dias que nós estamos lendo a Bíblia, desde o dia 1º de janeiro até o dia de hoje, lembrando, 22 de fevereiro. Nós estamos esse ano seguindo a normativa da Sociedade Bíblica do Brasil e eu daqui a pouquinho vou ler a Bíblia com você, mesclando Novo Testamento e Antigo Testamento. Lembrando que a Bíblia está disponível escrita, a Bíblia está disponível escrita também na linguagem de cegos em braille e a Bíblia está disponível em áudio para você que não sabe ler, escrever. Você pode ouvi-la em áudio através do vídeo áudio, através do nosso canal do YouTube, do nosso Instagram, do nosso Facebook, dirigindo seu carro, na sua casa. Este é o nosso intuito, esse é o nosso projeto de levar a Bíblia até você, ok? Então você pode acompanhar a leitura do nosso devocional desta manhã, que nós vamos estar lendo. Anote aí, Novo Testamento, Mateus capítulo 4, e no Antigo Testamento, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, 26 e 27. E vamos finalizar com Provérbios de número 12, ok? Hoje esta é a nossa meditação e fique conosco até o final da leitura da Bíblia. E no final eu vou orar por você, abençoar o seu dia e também vou te dar uma dica interessante. Muito bom. Nos siga nas nossas mídias sociais, aqui no nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, e no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, ok? Vamos orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria e entendimento para ler a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para agora ler a tua palavra. Estou aqui, Senhor, com a nossa Bíblia, a nossa versão deste ano do projeto Leia a Bíblia King James, para abençoar a vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos, sabedoria e entendimento para compreender a tua palavra, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4. Nós vamos começar pela leitura do Novo Testamento, Mateus capítulo 4, e depois nós vamos lá para o Antigo Testamento, ok? Eu vou começar a leitura, acompanhe. Não esqueça, compartilhe com amigos, familiares, nas suas plataformas digitais, Instagram, canal do YouTube, Facebook, WhatsApp, o link dessa nossa leitura da Bíblia. Mateus capítulo 4, primeiro livro do Novo Testamento. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que sejam feitas pães. E ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo o levou para um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E ele disse: todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que fora falado
por intermédio do profeta Isaías, dizendo: da terra de Zebulon e da terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, além da Galileia dos gentios, o povo que se assentava na escuridão veio grande luz, e sobre os que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz resplandeceu. E a partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. E indo dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco de seu pai Zebedeu, consertando as redes. E ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doença entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas acometidas de várias doenças e tormentos. Eis que os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiram-lhe grandes multidões de pessoas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia e de além o Jordão. Olha que maravilha o que Jesus faz no meio do seu povo, como ele tem autoridade e legalidade para curar o seu povo, para curar as suas feridas. Basta nós termos fé e Jesus operando, quem impedirá? Vamos agora à leitura do Êxodo, capítulo 25, 26 e 27. Acompanhe aí a leitura da Bíblia Sagrada. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, para que me tragam uma oferta. De todo um homem que a der voluntariamente com seu coração, tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que recebereis dele: o ouro, a prata e o bronze, o azul e a púrpura, a escarlate, o linho fino e o pelo de cabra, de peles de carneiro tingidas de vermelho, de peles de texugos, de madeira de acácia, de óleo de luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engate para colocar sobre o edofe e no peitoral, e que me faça um santuário para que eu habite entre eles, conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado e meio de altura. E a revestirás de ouro puro por dentro, e por fora a revestirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás 4 argolas de ouro para ela, e colocarás os seus 4 cantos. Em um dos seus lados ficarão 2 argolas, e no outro 2 argolas. E farás de madeira de acácias, as revestirás de ouro, e colocarás as varas nas argolas dos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. E as varas estarão nas argolas da arca, não serão retiradas dela. Colocarás a arca do testemunho que eu te darei. Farás um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E farás 2 querubins de ouro, e de obra batida farás nas 2 extremidades do propiciatório. E farás um querubim numa extremidade, e outro querubim em outra extremidade do propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas. Suas faces olharão uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas suas faces dos 2 querubins. Colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho
que eu te darei. E dali me encontrarei contigo e falarei contigo sobre o propiciatório, entre os dois querubins que estão com a arca do testemunho, todas as coisas que eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira, de acácia, de 2 côvados de comprimento, e 1 côvado de largura, e 1 côvado e meio de altura. E revestirás de ouro puro, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. E lhe farás uma borda ao redor da largura de sua mão, e farás uma coroa de ouro ao redor da borda. E lhe farás 4 argolas de ouro, e colocarás argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte às bordas estarão as argolas com lugares para as varas, para carregar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia e as revestirás com ouro, para que a mesa seja carregada com elas. E farás seus pratos, suas colheres, suas cobertas e suas tigelas, com que estarão cobertos, tudo fará com ouro puro. Colocarás sobre a mesa o pão do propiciatório diante de mim, e farás um candelabro de ouro puro. De trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé e suas hastes, seus copos, seus botões e suas flores serão do mesmo. 6 hastes sairão de de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro de outro. 3 tigelas feitas com amôndoas, com um do botão e uma flor em uma haste, 3 tigelas feitas com amôndoas e com outra haste, com um botão e uma flor, assim nas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas de amêndoas, com seus botões e suas flores. E haverá um botão debaixo das suas hastes que saem dela, e um botão debaixo das 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, de acordo com as hastes que saem do candelabro. Seus botões e suas hastes serão do mesmo. Tudo será obra batida de ouro puro. Farás 7 lâmpadas, e elas acenderão suas lâmpadas para que ilumine de fronte dele. E seus espevitadores e seus apagadores serão de ouro puro. 1 talento de ouro puro se fará com todos esses utensílios. E observa para que os faças conforme o seu modelo e tudo que foi mostrado no monte. Além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido e azul e púrpura escarlate, com querubins de trabalho esmerado os farás. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura da cortina de 4 côvados, e todas as cortinas terão uma medida. 5 cortinas enlaçarão uma nas outras, e as outras 5 cortinas enlaçarão umas nas outras. As farás laçadas de azul na borda, e uma cortina na extremidade e na juntura, e da mesma forma farás as extremidades de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas farás de uma cortina, 50 laçadas farás na borda de outra cortina que está na juntura da segunda, para que as lançadas se prendam uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e ajuntarás nas cortinas esses colchetes, e será um tabernáculo. E as cortinas de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura de uma cortina será de 4 côvados, e 11 cortinas serão de uma medida. E farás 5 cortinas entre si, 6 cortinas entre si, dobrarás a 6ª cortina em frente ao tabernáculo, e farás 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade da juntura, 50 laçadas na borda da cortina que está ajunta com a segunda. E farás 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que sejam uma. E o restante que
permanecer nas cortinas da tenda, a metade da cortina que permanecer pendurará sobre a parte traseira do tabernáculo, e um côvado de um lado e um côvado no outro lado do que está no comprimento das cortinas da tenda. Penderão sobre os lados do tabernáculo, deste lado para o outro, para cobri-lo. E farás uma tenda, uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho sobre esta, uma peles de texugo. E farás tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficarão em pé. 10 côvados de comprimento de uma tábua, e um côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, dispostos na ordem um contra o outro. Assim farás para todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas do lado sul para o sul, e farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, 2 bases debaixo de outra tábua para seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte, haverá 20 tábuas, suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo da tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o oeste farás 6 tábuas, e farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, e por baixo se ajuntarão e serão ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim será para as 2 e serão para os 2 cantos. E serão 8 tábuas nas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 barras para tábuas de outro lado do tabernáculo, 5 tábuas para as tábuas do lado do tabernáculo e para os 2 lados para o oeste. E uma barra no meio das tábuas passará de uma extremidade à outra extremidade. E revestirás as tábuas com ouro e farás suas argolas de ouro, como lugares para as barras. Revestirás as barras com ouro. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo do que foi mostrado no monte. E farás um véu de azul e púrpura, e escarlate e linho fino torcido de trabalho esmerado. Com querubins deverá ser feito, e o pendurarás sobre 4 pilares de madeira de acácia, revestidas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre as 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho. E o véu se fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Colocarás a mesa sem véu, o candelabro diante da mesa, no lado do tabernáculo na direção sul, e colocarás a mesa no lado norte. E farás uma tenda de uma cortina de azul e púrpura, escarlate, linho fino torcido, obra de bordador. E farás a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro. E fundirás 5 colchetes de bronze para elas. Continuação, Êxodo capítulo 27. E farás um altar de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O altar será quadrado, e sua altura será de 3 côvados, e farás os seus chifres sobre um dos seus 4 cantos, e os seus chifres serão do mesmo lado. E revestirás de bronze, e lhes farás recipientes para recolher suas cinzas, e suas pás, e suas bacias, e seus ganchos de carne, e seus braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. E lhes farás uma grade de bronze em forma de grelha,
e sobre a rede farás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e os colocarás debaixo do altar em volta para que a rede chegue até o meio do altar. E farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as revestirás com bronze, e as varas serão colocadas nas argolas, e as varas estarão sobre os 2 lados do altar para carregá-lo. Oco e de tábuas o farás, como foi mostrado no monte, assim farão. E farás o pátio do tabernáculo. Do lado sul, em direção ao sul, haverá cortinas para o pátio de linho fino torcido de 100 côvados, com comprimento para o lado. E suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Da mesma forma, ao longo do lado norte haverá cortinas 100 côvados de comprimento e 20 colunas e 20 bases de bronze, e os colchetes dos pilares e as suas faixas de prata. E na largura do pátio do lado oeste haverá cortinas de 50 côvados, nas colunas 10 e nas suas bases 10. A largura do pátio do lado oeste em direção ao leste será de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta serão de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Do outro lado haverá cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Para que a porta do pátio haverá uma cortina de 15 côvados de azul, púrpura, escarlate, linho fino torcido, obra de bordador. E suas colunas serão 4 e suas bases 4. Todas as colunas ao redor do pátio serão faixas de prata, seus colchetes serão de pratas e suas bases de bronze. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado será de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido nas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as estacas e todas as estacas do pátio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel para que tragam um óleo puro de oliva batido para a luz e para fazer a lâmpada arder continuamente. O tabernáculo da congregação fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até a manhã diante do Senhor. Será um estatuto para sempre, para as gerações e para os filhos de Israel. Você acompanhou na íntegra a construção do tabernáculo onde que Deus habitava. Hoje, na nova aliança, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo, ok? Então, se alegre em Deus por isso. Vamos finalizar a leitura de hoje no Provérbios. Isso, Provérbios está no meio da Bíblia, logo após o livro de Salmos, Provérbios capítulo 14. Acompanhe a leitura, continua aí o seu afazer, o seu trabalho, você dirigindo o seu caminhão, você na sua casa, você estudante, você que está nos acompanhando, acompanhe a leitura agora de Provérbios capítulo 12 para abençoar o seu dia. E quando eu terminar a leitura da Bíblia, eu quero orar por você. Amém? Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem bom obtém favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. O homem que não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa para o seu marido, mas o que a envergonha é a podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. O homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria,
mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas nas tenras misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra a sua terra se satisfará de pão, mas aquele que segue pessoas vãs é de vazio entendimento. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão dos seus lábios, mas o justo sairá do problema. O homem se satisfará com o bem pelo fruto da sua boca, e a recompensa das suas mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é longa, logo é conhecida, mas um homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha é o engano. Alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios há saúde. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas a alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os presunçosos estarão debaixo do tributo. O peso do coração do homem o abate, mas uma palavra boa o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos o seduz. O homem presunçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Finalizamos aí a leitura da nosso devocional de hoje, dia 22 de fevereiro, o 53º dia que nós estamos lendo a palavra pelo nosso projeto Leia a Bíblia em um ano. Então nós estamos lendo a Bíblia desde 1º de janeiro e hoje é os 53 dias, está completando hoje. E eu vou estar com você, com seus amigos e familiares, que você vai compartilhar o link da nossa live, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, para que possamos juntos ler a Bíblia até dia 31 de dezembro, quando vai completar o ciclo de um ano. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp, sim, de ler a Bíblia. Você vai poder receber o nosso banner e o nosso informativo e acompanhar também, às vezes, você que é motorista de carro, de táxi, Uber, você que é dona de casa, você que é empresário jovem, que gosta de usar aquele fone de ouvido ali para estar ouvindo sua música, você pode estar ouvindo a leitura da Bíblia. Isto sim, você vai compartilhar conosco como você está lendo a palavra de Deus, se é na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, enfim, deixa aí nos seus comentários como a nossa leitura da Bíblia tem chegado a você. É muito importante esse feedback. Nosso Instagram e canal do YouTube é muito fácil, Pastor Antônio Filho, Facebook Pastor Antônio Ferreira Filho e o nosso WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55 do Brasil, DDD 99 e o número 981 43 44 49 e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o teu filho e a tua filha que estão diante, Pai, deste computador, desse celular, Deus, desta tela agora. Senhor, eu não sei o que eles estão padecendo, eu não sei o que eles estão precisando, mas nós lemos na tua palavra, Senhor, quantos milagres o Senhor fez. O Senhor curava o teu povo, o Senhor ainda cura, o Senhor libertava, o Senhor ainda liberta, o Senhor transformava, o Senhor ainda transforma. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus,
socorre o teu filho, socorre a tua filha, ajuda-nos, Pai, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós clamamos pelo Deus de Israel, que ele possa ser, Pai, o nosso auxílio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, Pai. Assim, Senhor, nós oramos, crendo que o Senhor vai nos visitar e vai mudar a história da vida do teu filho e da tua filha. A tua filha não será mais a mesma, o teu filho não será mais o mesmo. Senhor, esta casa o Senhor vai visitar e o Senhor vai transformar para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua história. Ore, compartilhe, curta, ative o sininho, deixe o seu like, o seu dislike, você que está no nosso YouTube. Ou seja, faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível, em nome de Jesus.